Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade aos nossos trabalhos. E hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai estudar um pouco sobre a área do círculo. Na aula anterior, a gente estudou sobre o comprimento da circunferência e hoje a gente vai ver um pouco sobre a área do círculo, tá certo? É um assunto fácil, apenas uma multiplicação, mas prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Área do círculo. A área do círculo é uma medida que está relacionada com a região limitada pela circunferência dessa figura plana. O cálculo é realizado de acordo com o raio, ou seja, distância do centro até um ponto qualquer da circunferência, e o valor do número π, aproximadamente 3,14. Ou seja, para a gente calcular a área do círculo, a gente vai precisar desses dois elementos. O valor do raio, tá certo? E o valor de π, que vai ser sempre 3,14. É um valor constante, tá certo? Não vai ter dúvida. O círculo ou disco é uma figura que pertence à geometria plana e é formada por um conjunto de pontos dentro do plano, cuja superfície é limitada por uma circunferência. Dito isso, a circunferência, por sua vez, corresponde ao espaço geométrico de uma região circular. Ou seja, vamos ver aí qual é a diferença entre uma circunferência e entre um círculo. Muitos alunos misturam, pensam que é a mesma coisa, mas não é. Aqui na figura fica bem claro a diferença entre circunferência, que é apenas a região circular, ou seja, o contorno, observem aí, e o círculo, que é toda a região plana. Observe aí que está toda preenchida de azul. Então, aí temos a diferença entre uma circunferência e um círculo. Por isso que na circunferência a gente calcula o comprimento, que foi o assunto anterior da aula passada. E no círculo se calcula a área, que é toda essa região aí preenchida na figura, tá certo? Que é isso que a gente vai ver agora, a fórmula de como calcular a área do círculo. Na fórmula da superfície do disco ou do círculo, A é a área do círculo, R é o raio e o número π assume o valor 3,14. Vamos sempre usar esse valor 3,14 quando aplicado em cálculos. Confira abaixo como a fórmula é aplicada. Então, a fórmula fica desse jeito. A é igual a π vezes R ao quadrado. Ou seja, a medida do raio vai ser elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ela mesma. E o valor de π 3,14. E o A representa a área do círculo. Vamos ver alguns exemplos que fica melhor para se entender. Dado um círculo com 5 centímetros de raio, vamos identificar o valor da área. Vamos ver como se calcula a área de um círculo cujo o raio mede 5 centímetros. A é igual a π vezes R ao quadrado. O expoente aí não apareceu, mas sabemos que R é elevado ao quadrado. Vai aparecer bem aqui na substituição. Pronto. A é igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 5, que é a medida do raio neste exemplo, elevado ao quadrado. Primeiramente, se calcula a potência, tá bom? Depois a multiplicação, por ordem de efetuação de cálculo nas expressões. Então, A vai ser igual a 3,14, 5 elevado ao quadrado é 25, agora faremos 3,14 vezes 25 é igual a 78,50 centímetros ao quadrado. A unidade de medida também fica elevada ao quadrado. Toda medida de área é elevada ao quadrado, tá certo? Então, 78,50 ou 78,5, tá certo? Se você fizer um cálculo na calculadora, vai aparecer apenas 78,5. Vamos ver mais um exemplo. Dado um círculo com 30 centímetros de diâmetro, vamos identificar o valor da área. Observe aí que na fórmula da área não temos diâmetro, temos raio. Mas na aula anterior a gente aprendeu a calcular o raio partindo da medida do diâmetro, ou seja, o diâmetro, o raio é o diâmetro dividido por 2, tá certo?
Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio, porque o diâmetro é a linha que liga uma extremidade até a outra, passando pelo centro. E o raio é do centro para qualquer extremidade, ou seja, para mim identificar um raio a partir do diâmetro, a gente vai dividir por 2, observe. Então o raio vai ser diâmetro dividido por 2, como o diâmetro é 30, então 30 dividido por 2, para este círculo o raio vai ser 15 centímetros, então no cálculo da área a gente não vai usar 30, a gente vai usar 15 centímetros. Encontrado o valor do raio, vamos aplicá-lo na fórmula da área do círculo, que é A é igual a π vezes R ao quadrado. Mais uma vez aí o expoente não aparecer, mas vai aparecer lá na substituição. A é igual a 3,14 vezes 15 elevado ao quadrado, tá certo? Primeiramente faz a potência, 15 elevado ao quadrado é 225. Em seguida multiplica pelo valor do raio, que é 3,14. No final temos 706,50 centímetros ao quadrado. Não esquecer que a unidade de medida de área sempre é elevada ao quadrado, ou seja, 706,50 ou 706,5 centímetros ao quadrado. É a área de um círculo cujo o diâmetro é 30 centímetros ou o raio 15 centímetros, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? É apenas uma multiplicação, o cálculo de área do círculo. Caso tenham dúvida, revejam o vídeo novamente, fiquem atentos às explicações, tentem responder as questões e eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.